O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meus queridos irmãos, estamos neste terceiro domingo do tempo comum e o Senhor Jesus vai hoje chamar os seus primeiros apóstolos. Começando o seu ministério após o batismo, Jesus chama e eles imediatamente deixam tudo e o seguem. Às vezes nós lemos isoladamente estes versículos e pensamos que os apóstolos conheceram Jesus naquele dia e já o seguiram. Ora, seria uma loucura deixar tudo sem primeiro conhecer o Senhor. E é claro que não foi assim com os apóstolos, não foi um passe de mágicas, mas Jesus sabia muito bem o método que ele queria usar com aqueles seus discípulos. Então, antes de serem apóstolos, eles precisavam ser discípulos. E antes de serem discípulos, eles precisariam conhecer Jesus, se aproximar dele. Assim, nós vemos no início do Evangelho, Jesus que vai deixar Nazaré, a sua terra, e vai morar em Cafarnaum, que também fica na Galileia, a região da Galileia, onde fica ali a cidade de Nazaré, a cidade de Cafarnaum. E a cidade de Cafarnaum e a região da Galileia era uma região de pessoas paganizadas, de pessoas que tinham uma vida mundana, que muitas vezes se esqueciam dos mandamentos, dos 10 mandamentos da lei de Deus. Assim, Jesus chega ali neste lugar de trevas para ele ser a luz. Jesus cumpre assim a profecia. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Jesus brilha no meio daqueles que estão paganizados, embora sejam do povo de Deus.
E nós acabamos de celebrar o Santo Natal, Jesus que é a luz que vem ao mundo. Ele é a luz que vem tirar as trevas do pecado, do mal, da morte. E Jesus começa então a sua pregação. E a sua pregação começa exatamente como João Batista. Convertei-vos. Convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus não quer quebrar a aliança do Antigo Testamento. Jesus vem para deixar esta aliança plena, que ela possa agora ser grande, que ela possa se mostrar com toda a sua luz. Então Jesus não abole os 10 mandamentos, ele não tira nenhuma vírgula da lei, como vai dizer em outra parte da Escritura. Jesus começa e continua então a pregação de João Batista, que também vai dizer: convertei-vos, e o seu batismo é batismo de conversão. Assim, meus irmãos, Jesus vai dizer também que o reino de Deus, o reino dos céus, está próximo. Por isso, precisamos nos converter. Só depois ele vai chamar os discípulos. Também, os seus discípulos estavam em Caná da Galileia. Lembre que nós vemos lá no Evangelho segundo São João, nas bodas de Caná, capítulo 2 de São João, Jesus está ali com os seus discípulos. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para aquele casamento. Mas eles ainda não eram discípulos. Aquele noivo aproximou os discípulos, futuros discípulos de Jesus, dele mesmo. Aqui também, no início do seu Evangelho, Jesus ainda não tem os seus apóstolos. Ele está pregando: convertei-vos e crede no Evangelho, convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. Então, meus irmãos, se nós queremos seguir Jesus, é preciso primeiro fazer uma opção fundamental por deixar todo o pecado, deixar a sua luz brilhar em nós e parar de sem vergonhice de andar com o pecado mortal. É preciso limpar os pés da poeira e de toda a sujeira. Se nós passamos pela rua e pisamos numa sujeira de um cachorro, por exemplo, então nós não vamos entrar na igreja com essa sujeira, vamos limpar o nosso pé. Assim também, nós não vamos viver a nossa vida com Cristo com a sujeira do pecado mortal. É preciso parar de olhar para o pecado mortal e de ficar com saudades do tempo antigo em que eu sentia os pequenos prazeres. Com Jesus não dá para nós andarmos de mãos dadas com o pecado. Conversão é isso, é deixar tudo aquilo que faz mal e que é grande, deixar os vícios. E o vício a gente não deixa um pouquinho por dia, porque quem está tentando deixar um vício, qualquer que seja ele, e hoje são muitos os vícios, até porque vivemos um sistema político em que é melhor que as pessoas estejam inebriadas, anestesiadas. Então, se nós falamos que vamos deixar um pouquinho por dia, nós não estamos com vontade de deixar. É preciso deixar hoje o pecado. Assim como nos lembra o grande santo Expedito, que tinha um corvo que lhe atormentava as ideias e dizia para ele: cras, cras, que em latim diz amanhã, amanhã. Deixe para amanhã a tua salvação, Expedito. E Expedito, com toda a força de Cristo, ele é um soldado romano e se converteu, virou um grande católico e um grande santo. Pisa no corvo e diz: amanhã não, hoje. Levanta a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é a hora da nossa salvação. Cristo não espera para amanhã para ir à cruz. Também Ele não quer que nós fiquemos mornos, sonolentos, dizendo: depois eu faço. E olha, nós estamos numa cultura aqui
que é bem propício para deixar tudo para amanhã. Por que fazer hoje se eu posso fazer amanhã? Por que fazer amanhã se eu posso fazer depois de amanhã? E assim vai se arrastando. E estou dizendo das coisas pequenas mesmo do dia a dia, porque se nós não fazemos hoje o que devemos fazer, então também a nossa salvação nós não vamos fazer hoje. E se nós não fazemos hoje a luta contra o pecado, vocês acham que nós faremos na hora da morte? Nós não faremos também amanhã. Se nós não fazemos hoje, amanhã tampouco. É preciso acordar, despertar e deixar o pecado de vez. Tudo, deixar todo o pecado mortal, de uma vez por todas. Tudo aquilo que é sujeira da nossa vida, não da vida dos outros, da minha vida. É preciso abandonar, como Santa Teresa d'Ávila vai nos ensinar. Ter uma decisão determinação. É preciso decidir-se por Cristo. Foi por isso que Jesus depois passou e chamou esses discípulos. Eles já o conheciam desde o casamento em Caná. Jesus morava em Cafarnaum, Pedro também. E Jesus era conhecido deles. Então, quando Jesus passou, olhou para eles e disse: segui-me. Então, eles deixaram tudo imediatamente, porque eles já tinham optado por Cristo. Eles já tinham visto que Jesus era o mais importante. Não seguiram Jesus e depois foram abandonando. Não, primeiro abandone tudo. Então vá seguir Jesus. Vá dizer que é um católico, vai dizer que é um cristão. Não andar por aí flertando com outros deuses, com um pouquinho de uma macumbinha, um pouquinho de Vale do Amanhecer, um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de igreja evangélica, um pouquinho... Não, deixa tudo e segue o Senhor. Tudo. Eles deixaram profissão e deixaram a família, pai. Tudo que era mais importante para a sobrevivência deles, por causa de Jesus. Mas vocês, meus irmãos, que são leigos, que estão no mundo, eu vos digo, vocês são a luz do mundo. Jesus veio iluminar as trevas do mundo. Vocês estão no mundo como luz, principalmente os leigos, principalmente. Se nós, os religiosos e os sacerdotes, nós somos o óleo que acende a lâmpada com a nossa oração, e deve ser assim, e a nossa vida pastoral, nosso cuidado com as ovelhas, vocês são a própria luz que ilumina as trevas do mundo. Lá na sua profissão, lá onde você está, lá onde você estuda, Jesus te chama: eu vou fazer de você pescador de homens, eu vou fazer de você pescador de gente, para trazer as almas para mim, para salvar essas almas. Vocês vão iluminar as almas que estão no mundo. São José Maria Escrivá nos ensinava isso. Principalmente dizia aos leigos que eles devem ser santos no cotidiano, o dia a dia, lá o que você faz todo dia, pegando o ônibus com aquelas pessoas, indo ao trabalho, indo levar o filho na escola, ensinando, comemorando as festividades, conversando com seus vizinhos, estando em família. Aí é a hora de iluminar, é a hora de pescar gente, todos os dias. E Jesus te chama: primeiro abandone tudo, os seus pecados, depois abandone também aquilo que é bom, sem deixar a profissão, sem deixar a sua família, mas vivendo com eles, iluminando onde vocês estão, pescando esta gente que Jesus vos chama.
que o Espírito Santo nos inspire e ele nos impulsione a sermos pescadores de homens. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.